Deixa eu ver, esperar um pouco. This calling now. Agora sim, ele falou em inglês aqui. Vamos lá. Boa noite para todo mundo. Acho que entramos agora. Gente, eu vou deixar pelo menos no primeiro horário aqui, a câmera desligada. Se quiser até deixa ligada aqui, eu não consegui configurar ela aqui, ela vai ficar mostrando no teto. De vez em quando eu apareço aqui assim, ó. Pode deixar desligado. Eu peço licença a vocês. Eu não gosto, né? Normalmente eu gosto de deixar a câmera ligada. O professor ele tem essa obrigação, tá? É o seguinte, aí eu estou pedindo licença para vocês, tá? A gente pensa o seguinte, nós vimos na química que a forma que o átomo ele liga com o outro, ele modifica as suas respectivas propriedades. E uma das que a gente estudou, por exemplo, é a ligação metálica. O que é a ligação metálica mesmo? Vamos ver se vocês lembram. Como é que está aí a afinação com a química aí, hein? O que é uma ligação metálica? Ligação entre dois metais, né? Isso, garoto. Então, é uma ligação entre dois metais, lembram? Nós fizemos aquela, né, tem aquela, eu esqueci o nome, né, mas é que ajuda a gente a gravar, até assim Brasil, e aí de um lado tem os ametais, do lado direito, do lado esquerdo tem os metais, e lá na última coluna tem os gases nobres, que normalmente não se misturam com outros tipos de átomos. E aí a gente viu 3 tipos de ligações, existem outras, tá? A gente não estudou ela, né? Não era interessante ali no caso, tá? Aí quem for fazer Enem aí depois tem que estudar lá a ponte de Van der Waals, né? A ligação de Van der Waals, tá? E a ponte de hidrogênio, falei errado aí. E aí vamos lembrar o seguinte, das estruturas, né, quando a gente pega ali a ligação metálica em relação à ligação a covalente também é interessante, né? Que é a metal com a metal, e a iônica, que é metal com não metal. O que a gente vê de características, principalmente na metálica? A gente nem vê tantas propriedades nas outras, né? Mas na metálica a gente viu características, né? Como os átomos eles se reúnem e ficam num compartilhamento através de nuvem de elétrons, nós vimos propriedades como que metal com metal, quando se une, são grandes transmissores de calor e também transmissores de permissividade de eletricidade, não é isso? Coisa que uma ligação covalente, por exemplo, já tem mais dificuldade de passar corrente elétrica dentro daquele material. Então, por que eu estou lembrando isso? Porque a gente vai começar a estrutura cristalina e eu queria falar para vocês o seguinte. Bom, só o tipo de ligação que altera as propriedades dos materiais? Não, né? Muitas das vezes, e a gente vai ver agora, como que esse átomo está arranjado no espaço físico entre eles, também altera, tá? Eu vou até parar a apresentação aqui e perguntar para vocês uma coisa, né? Não sei se eu acho que eu já fiz esse trabalho com vocês já, então não vai ser difícil, não. Eu acho que até mandei pesquisar, né? Falei, pesquisem de que o diamante é feito e também o grafite. Não é isso? Qual o átomo do diamante e qual o átomo do grafite? Já perguntei isso para vocês? Carbono, né? Isso, o átomo de carbono. Ok? Então é isso aí, o átomo de carbono. Então vou colocar aqui para vocês, ó. Vai aparecer aí daqui a pouco. Então, o diamante e o grafite são feitos de carbono, mas eles possuem propriedades diferentes. Eu tinha comentado que, por exemplo, o diamante possui maior dureza que a gente tem no nosso planeta, né? E o grafite não, ele é extremamente macio, seria lá na escala Mohs, né? Escala Mohs é que vai de 0 até 10, tá, gente? O diamante é 10 e o grafite ele tem que até ver, acho que é 1, 2, alguma coisa assim, ou seja, é o oposto, e todos os dois são feitos do mesmo átomo. E olha que legal isso aqui, ó. Então, eu vou mandar o link aí para vocês daqui a pouco, vocês brincarem, né? Mas eu vou descer ele aqui um pouquinho, ó. Estão enxergando? Sim. Olha o que é isso aqui. Então, aqui é o NaCl, tá? Esse aqui é o NaCl.
Está mostrando ali que o vermelho é o sódio, tá? E o verde é em cloro, né? Tá em inglês aí, tá? E aí eu vou fazer mexer ele um pouquinho só para vocês verem, olha que legal. Como que é a ligação, essa ligação chamada de ligação iônica? Lembram que NaCl é ligação iônica? O Na é metal e o cloro é a metal. Olha aí, ó, que interessante. Então existe ali uma ligação, estrutura. Isso, gente, é a estrutura cristalina. Como que os átomos eles se ligam dentro de uma determinada espaço, né? No espaço ali, como que eles são ligados, tá vendo? Vamos pegar mais um aqui, ó. CsCl. CsCl. Césio e cloro. Opa, olha a diferença. Descer ele um pouquinho aqui, ó. Olha a diferença, hein? De césio e cloro. Como é que é a espaço? O césio está isolado dentro, né? É como se estivesse preso, brincando aí. É como se ele estivesse preso e falar, olha, está cheio de cloro aqui, não vai deixar eu sair, não. Isso eu estou brincando, não tem nada a ver, mas, para você, se a gente voltar lá no NaCl, olha como é que é a característica espacial, né, do cloro, a distribuição de átomos, tá? Todos dois dentro de um cubo, é diferente entre o césio e o cloro. Gente, isso chama-se estrutura cristalina. Olha só. Que bacana, né? Eu fico empolgado com a tecnologia, porque quando a pessoa explicou isso para mim no quadro, gente, foi um parto, né? Um parto entender isso aqui. Tá? Não sei se é eu que era muito distraído, eu falei, meu Deus, o que esse professor está falando? A distribuição é simplesmente a distribuição dos átomos, né, de uma forma espacial. E isso, gente, é suficiente para termos materiais com propriedades diferentes. Tá? Isso é suficiente para a gente ter propriedades diferentes. Mais um. Zinco e enxofre, né? É o S-sulfuro aí, é enxofre, tá? É o S da tabela química lá. Aí, ó, mais um tipo de ligação. Aí, essa ligação aí é bem parecido com o CFC, né? Mas não é não. Olha que legal. Interessante, né? Diamante. Opa, vou entrar no diamante, o grafite aqui, é o que o professor queria, né? Como que é a estrutura cristalina de grafite? Aqui só é carbono, hein? Olha só, olha. Só carbono. Como é que o diamante ele se liga? Só átomos de carbono e mais nada. Né? Entrou só carbono e ele falou, não entra mais ninguém nessa festa. Só carbono, né? Tá aí. Olha que legal. Que é diferente do grafite. Olha a estrutura do grafite. Olha. Isso é uma colmeia, né? Olha só que interessante. Pessoal, volta do diamante aí, por favor. Volto. Bacana. Professor, pela quantidade de átomos aí, a organização aí, pela quantidade, isso aí que influencia na dureza do material? Pois é uma coisa bem complexa, sabe? Porque não quer dizer que toda a estrutura de um átomo que for assim, ela tem uma dureza elevada, né? Entendeu? Então, o átomo, a ligação do átomo com o tipo de material que está incluído ali também funciona, né? As estruturas, o tipo que as estruturas são, de acordo com o tipo de átomo, tem combinações de propriedades diferentes. O que a gente pode inferir é o seguinte, né? Eu tenho átomos iguais aqui, ó. Certo? Ó. Sim. Como que eles se ligam? Por causa de como que eles foram criados. Como que eles foram criados é que representa ali mudanças de propriedades, tá? E como que, né, eu nem sei como que o grafite é criado, mas tenho certeza que ele não é feito da mesma forma que o diamante. O diamante, ele é criado milhões de anos, né? Através de quê, né? Vamos voltar lá na época dos dinossauros. O professor pegou longe, né? Na época lá, eu lembro daquela época. Então, os dinossauros morreram.
Eles morreram, né? Então ficou aquele material orgânico, e carbono tem muito, né, nos seres vivos, né? Então aquele material carbônico ele ficou ali na Terra, ele foi penetrando a profundidade da Terra, ficou por baixo das rochas e aí veio, né, lavas vulcânicas, então veio temperatura, veio pressão por cima e aquilo durante milhares de anos foi comprimindo, tá? Pode ver que a densidade, né, gente? O que é densidade? Densidade, só para vocês terem ideia, antes de continuar a densidade, né? A gente viu densidade, olha, se não me engano, foi na química também. Aí eu gosto de perguntar, né? Vou perguntar de novo. Não sei se eu perguntei isso para você. Se não perguntou, eu perguntando agora. Qual que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de pluma? Tchan, 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 tchan. Mas todos os dois têm o mesmo peso, né? Todos os dois têm o mesmo peso, pessoal. Né? Esse aí é muito Mobral, me ajuda aí. Tá, mas se você pegar um pedacinho de chumbo que cabe na sua mão, tem 1 quilo. E a pluma você vai ter que fazer o quê? Uma caixa enorme para dar 1 quilo. Isso é densidade. Quem que é mais denso? O chumbo. Ou seja, ele tem maior quantidade de matéria concentrada em menor volume de espaço. Ok? Então ele é muito, a densidade dele é muito maior do que a pluma, né? Que para dar 1 quilo tem que ser o quê? Uma caixa gigantesca, né? Quase que um quarto ali de pluma, de isopor, são materiais ali que a gente não fala leve, a gente fala densidade baixa, né? E o chumbo, densidade elevada. Porque um pedacinho, ele tem um peso considerável, tá? Porque a densidade, ela é a massa num determinado volume. E o chumbo, ele tem muita massa num pequeno espaço de volume. Deu para entender, gente? O professor brinca aí para ficar fácil de entender essa questão da densidade aí. Então, olha só, o grafite, olha só o espaço que ele tem, né, entre os átomos de carbono. Então, a densidade dele é pequena. Agora, o diamante, até essa questão da densidade, é claro que não quer dizer que todo material denso ele também tem a dureza elevada, para você ver como é que as coisas são complexas, né? Para estudar. Vamos voltar aqui no diamante, mas uma das propriedades que a gente pode ver, e a gente vai ver muito legal, né, daqui a pouco nesses estudos, tá? Sobre um botão que tinha na Rússia, que esfriou, ele simplesmente desfacelou. Cadê o diamante? O diamante está preguiçoso de aparecer aqui. Deu ruim aí, hein? O diamante não quer aparecer mais, não. Falou, você querendo me comparar com grafite? Ih, rapaz, travou tudo aqui. Ah, meu Deus do céu. Isso aí é tecnologia, professor. Você mexer Pois com é. diamante na tela aí, se te hackeia e leva o seu diamante, você nem viu. O que aconteceu? Que Você está trazendo esses modelos aí mais interativos, tá bacana, é mais fácil de entender. eu acho legal, né? Assim, eu sempre procuro, Maxwell, mas assim, às vezes a gente não tem ainda muita coisa, ou eu não sei onde está, sabe? Mas toda vez que eu acho, eu fico muito feliz, eu fico muito contente, porque, assim, imagina eu desenhar isso no quadro e tentar explicar para vocês, né? Eu Fica vejo muita. complicado. Consigo, mas assim, a velocidade é outra, o entendimento não é o mesmo que eu clicar aqui, você já está enxergando ali do que tipo de estrutura eu estou Assim, é um falando. trabalho a mais também para colocar ideia na cabeça assim, de todo mundo, do que É, você está querendo transmitir. Aí fica bem simples, a gente só visualiza e já fica fácil. acho que o PowerPoint aqui deu um problema e travou tudo. Espera aí só um pouquinho. Vamos ver.
coisa, hein? Fecha o compartilhamento da tela, né? Eu vou parar aqui, vamos ver. Na verdade, acho que a internet toda parou aqui. É o seguinte, eu não vou sair da reunião porque eu estou no celular ao mesmo tempo, mas eu tenho que fechar a página aqui. Ó, agora vai fechar. Agora, eita. São coisas aí que acontecem ao vivo, né? A vantagem é isso, a aula gravada nem ia acontecer isso. Eu cortar editar isso aí, não aconteceu nada. Aqui tem edição, né? Material bruto mesmo. Normalmente eu gosto de editar o vídeo, gente, mas eu estou com uma carga de trabalho tão grande que eu simplesmente estou baixando as aulas e colocando lá. Então, tudo isso aí vocês pegam mesmo, né? O cachorro encerrando a aula, tudo isso não tem, eu não consigo, não adianta tentar editar. Não vale a pena editar, Eu não. estou com um Demanda. volume de trabalho, mas seria melhor, né? Pô, você pega ali só o conteúdo mesmo. Assim. Mas demanda muito tempo. Né? Eu acho que eu vou ter que reiniciar o computador. Ai, ai. Bom, enquanto o computador reinicia aqui, eu deveria ter colocado esse link no chat, se eu soubesse, né? Até para vocês irem vendo aí, depois eu mando para vocês. Eu estou devendo uma coisa de ensaios também, né? Depois vocês me lembram. Esqueci de colocar lá. Eu tenho que colocar isso no dia. Eu tenho que mandar na hora, senão depois fica isso aí. Fico devendo. Mas vocês conseguiram compreender? Oi? Pode perguntar. É uma coisa meio nada a ver mesmo. Metalurgia? O áudio está cortando. Cortou para mim também, não entendi o início, não. Tava lá. Eu entrei no ar hoje. Minha internet não tá ligada, né? Eu entrei no Ava hoje, certo? Aí. Só o material que estava disponível novamente, ó. Não tinha o link. Ah, ok. Al, o que acontece? Sabe aquele aviso inicial? Depois você dá uma olhada no Ava, no aviso inicial. Eu deixei ali só no aviso inicial, tá? Mas aí é uma opção de vocês, gente. Se vocês quiserem, eu coloco o link em toda a aula. Mas como o link vai ser um só, por exemplo, um só no seguinte ponto. Aula de metalurgia, que é essa de hoje que vai passar para a segunda, certo? O link vai ser o mesmo, de toda segunda-feira. Que é diferente do link diferente. Mas é um único para a mesma aula, tá? Não vou mudar para não complicar. Eu acho que é mais complicado. Tanto para mim que tem que ficar gerando, para vocês que se de repente você simplesmente anota num bloquinho de notas ou num ponto aí que você clica já abre. E outra coisa que eu sei que eu estou devendo, é pegar o e-mail de vocês e fazer os convites. Lembrei. Foi isso aí, Raul, que eu estou devendo. Porque aí vai aparecer, isso aí que eu vou fazer hoje, não vou deixar passar, que se você, por exemplo, você fez um cadastro do e-mail que você vai utilizar no seu telefone celular, ou você entra com esse e-mail no seu computador e já vai aparecer. Você pode até clicar ali, porque o próprio Google até te pergunta, você quer deixar as notificações? Quando você deixa a notificação no seu telefone ou no computador, automaticamente já aparece ali a notificação da aula, faltando 10 minutos, já aparece ali o lembrete que você tem aula de quintal. É só você clicar e entrar na aula, tá bom? No Google Agenda. Porque a gente tava... Se você quiser, eu coloco em toda a aula, tá? Não tem problema não. É porque quando a gente estava acostumado com ele na página inicial, né? Eu não sabia que tava no aviso, não, professor. Não, mas sobre isso é tranquilo. Dá pra acessar o aviso lá de boa. Não tem problema. Eu achei que o senhor tava fazendo igual da outra vez, entendeu? Deixando um link lá e a gente acessava assim. Só que o senhor falou essa página inicial.
Não, deixa na página inicial também, é ótimo. Vamos supor, a gente acessa a matéria, né? Não é isso? Vamos supor, metodologia física. Isso. Aí tem a apresentação, aí tem avisos, o fórum e a ementa. Acho que Certo. debaixo da ementa que se eu colocava o link Vou lá e a fazer gente isso. acessava de boa. Vou fazer isso também. Não, beleza. É porque de onde que você está falando aí, eu não estou conseguindo enxergar aqui, mas depois eu entro. Você coloca uma vez só também, né? Ótimo, sem problema. Espera aí que já está quase aparecendo. Igual eu tô Professor, eu aqui. esqueci de mandar o e-mail, vou te mandar aí. Tá, joia. Bom, Se você quiser ver o que eu tô falando, professor, só você olhar na aula de física, se você tiver acesso ainda, aí você vê lá como é que tá lá, né? não, tranquilo. Bom, enquanto ele está ligando aqui, então eu mostrei para vocês ali algumas estruturas cristalinas, tá? Excelente, né? Pô, agora fica muito mais fácil de eu mostrar que existem 7 estruturas cristalinas de materiais diferentes e que, né, elas ajudam na característica de propriedades dos materiais e fases, né? Lembra que a gente falou de fases do ponto triplo, né, na segunda-feira? Olha só como é que uma coisa acaba aí tendo uma certa inferência em outra, né? Então, por exemplo, eu não vou repetir estrutura cristalina na metalografia, embora, se vocês tivessem aula só de metalografia, a estrutura cristalina teria que entrar, tá? Mas vocês entendendo direitinho aqui, não preciso de preocupar com isso para as duas disciplinas. A gente ganha terreno, tá bom? Mas a estrutura, ela é chamada de fases também, tá? E aí daqui a pouco a gente vai entender como é que uma coisa mistura com a outra. Qual que são as fases que a gente estudou na segunda, né? A gente estudou a fase sólida, líquida e gasosa, ok? Só que aí a gente vai chamar o nome de polimorfismo, daqui a pouco eu explico isso para vocês, é que tem elementos que ele tem mais de uma fase sólida, por exemplo, né? Coisa, né? Agenda. Já estou entrando. Caramba, velho. Como é que o computador travou desse jeito? Deve ser um vírus aí. Ele não está muito quente, não? Pois é, não sei o que aconteceu. É notebook? Não, Né? não. PC mesmo? É PC. Ué, estranho. É. Geralmente o laptop ele aquece depois de muito tempo, principalmente se ficar na mesa alguma coisa, mas o PC não acontece muito, não. É mesmo, tem que até comprar tinha uns cooler, né? Pra dar uma esfriada. Não sei o que aconteceu aqui não. Isso ajuda muito. Ou às vezes o que você tem no PC também já está bem gasto, aí fica mais fraco. É o meu esse caso, né? Eu levei para consertar o cara falou isso. Falou, esse PC não tem muito tempo de vida mais, não. Eu acho que ele já está pedindo aposentadoria. É. Tipo, eu estava. Eu estava aqui, módulo menu. Vou apresentar para vocês aí de novo, uma janela, não.
guia, o ALWSE. Então, beleza, vai aparecer de novo. Então, a gente viu aqui o diamante, a gente estava comentando exatamente a característica de densidade. Né? O diamante, a densidade dele é maior, porque os átomos estão mais juntos, tá, gente? Quanto mais junto, maior aí a densidade. É claro que é um tipo de comparação entre átomos, entre mesma estrutura cristalina, né? Não posso comparar com outro tipo de átomo aí, não, que aí tem que pesar outras coisas, porque o átomo ele tem tamanhos diferentes, tá? Como que eu sei que tem tamanho diferente? Lembra que tem átomo que tem 5, 6 elétrons e 5, 6 prótons e outro tem 82? Então, isso faz diferença e também na densidade geral do átomo. Mas a gente viu que aqui, ó, o grafite ele tem uma densidade bem menor e ele tem propriedades diferentes. Tá? Outra substância aqui, cálcio e flúor. Como é que eu... Cálcio, flúor, né? Uma coisa legal aqui, ó, que a representação, né, ideal dele é essa aqui, tá? Isso aí o site também faz, é Change to Reduce Sphere, né? Isso aqui é para a gente enxergar a estrutura. E aqui, ó, como é que é realmente o átomo, ele se apresenta. Vamos voltar no grafite aqui, ó. Olha lá como é que o grafite é realmente, ó. Então, aquela, como se diz, né? O átomo sem estar cheio, isso aqui é para a gente entender a estrutura. E aqui é a realidade, ó, como que ele se apresenta. Diamante, mesma coisa. Isso aqui é uma representação da estrutura cristalina e como que ele é cheio. Fica mais denso ainda, né? Ok? Então, esse cara, ele tem que... Tomara que ele tenha sido rico, quem criou esse site aí, esteja muito rico. Porque ele está fazendo um bem para a humanidade, né? Deixar uma representação assim para a gente, eu acho muito legal. Olha esse aí. Bário, eu esqueci até o que é o bário. Nossa, oxigênio e titânio. Vou até reduzir aqui. Cadê o titânio? Olha o titânio lá no meio. Olha o titânio sozinho no meio lá. E ao redor dele oxigênio e o bário, que eu não estou lembrando em português qual substância que é. Nem aparece o oxigênio nesse caso aí. Então, isso aqui outras características aqui, né? Eu vou voltar. Então, eu queria mostrar isso para vocês. Daqui a pouco eu volto nesse site aqui parar. Vamos voltar para a nossa apresentação, só para a gente caminhar um pouquinho aqui em relação às estruturas cristalinas. Uma janela. Então, aqui, ó. Aqui é o feijãozinho com arroz, né? Mas tudo bem. A gente já viu lá que ajuda bastante quando a gente enxerga primeiro como que as estruturas elas trabalham. Então, existem 7 sistemas cristalinos chamados de triclínico, monoclínico, ortorrômbico, hexagonal, trigonal, tetragonal e cúbico. De acordo com as disposições dos átomos, originam-se desse sistema 14 disposições dos átomos, formando os reticulados. Então, 7 vezes 14, né? Infinitas aí estruturas, porque são 7 sistemas. Daqui a pouco eu mostro os 7 sistemas para vocês. E com a forma como eles são dispostos, né, originam 14 disposições ainda, tá? Então, alguns exemplos aqui, ó. Olha que legal aí. Átomos se agrupam através de ligações químicas. Na maioria dos casos, esse agrupamento segue orientações denominadas arranjos atômicos. Esses arranjos atômicos são estruturas cristalinas que a gente viu. Esse B é o que a gente viu lá, ó, o diamante. Certo? Perfeito? Perfeito. Muito legal. E a A é um pouquinho parecida aí com o grafite. E a C também, um material de carbono chamado de fulereno. Tá? Então, só para vocês terem ideia, né, o carbono ele tem 7 ligações diferentes. Isso aí eu peguei, é o carbono aí de novo, ou o diamante aí de novo, ó, que legal.
já tinha mostrado. Aqui algumas estruturas cristalinas, né? O cúbico aqui, tá? Que é a primeira da esquerda. Para a direita, a primeira é a primitiva, né? A segunda é chamado de CCC, tá? A gente vai ver bastante essa propriedade. Então, esse aqui é chamado de CCC, cúbico de corpo centrado. E essa da direita aqui, ó, é CFC, cúbico de face centrada. Qual que é a diferença? A cúbica de corpo centrado, eu tenho um átomo central e os outros cercando ele em forma de cubo. Ok? Olha como, então, aqui é a representação cristalina e aqui é a representação do átomo cheio. Você viu isso no site agora. Mas, então, o que difere, né? O que o CCC ele é cúbico de corpo centrado, e o CFC é cúbico de face centrada. Tá vendo? Deixa eu diferenciar vocês entenderem. O CCC ele tem um átomo no centro e nas quinas, né, vamos dizer assim, do cubo, tem um átomo. Tá? O CFC ele tem nas quinas os átomos azuis, estão vendo? E o amarelo está na face. Por isso que é chamado de face. O que é face? É como se fosse um dado e cada lado do dado tivesse, em vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, tivesse um átomo nele. Ó. Ok? Então, aqui, ó, tem um nessa face. Não tem 6 faces um cubo? Então, tem 6 átomos amarelos, cada um em uma face. Entenderam, gente? Ficou legal? Tranquilo? Tranquilo? Esses dois, ele tem uma importância muito grande, porque no átomo, no aço carbono e no ferro puro, eles aparecem. Tá? Então, eles aparecem, são fases que aparecem no aço, por isso que tem um destaque maior nele, tá? Faz parte do estudo da metalurgia aí, esses dois tipos de estrutura cristalina. Professor, esse CFC é cúbico? De face centrada. Beleza. E o CCC cúbico de corpo centrado. Tem mais uns tipos aí, né? Hexagonal compacto, então esse primeiro aqui é o CCC, cúbico de corpo centrado. Tá ruim essa foto aqui, mas tudo bem. Aí tem o 2 aqui, o cúbico de face centrada. E o 3 chamado de hexagonal compacto, HC. Daqui a pouco a gente vai ver ele lá no site de novo, tá? Não fiquem tensos aí. A estrutura cristalina de equilíbrio é dependente da temperatura e pressão, tá? Mas a gente tinha visto isso na segunda-feira, a estrutura, na verdade, as propriedades, mas normalmente a gente despreza, para o nosso caso da metalurgia, a pressão não se torna tão importante. Eu acho isso um alívio, porque só a quantidade de elemento químico solúvel, né, que a gente vê até o limite de solubilidade, e a temperatura já dá dor de cabeça suficiente. Então, deixa a pressão para lá. Sem pressão. E aí, aqui, ó, algumas características. O diamante, o grafite, o fullereno 60, fullereno 70 e o nanotubo. Todos esses aí são o mesmo elemento químico carbono, que tem arranjos atômicos diferentes. A natureza, ela é uma coisa assim fantástica, né? Tem hora que ela chega a ser assustadora. E aqui, olha o que eu trouxe para vocês, ó. Alguns metais e as estruturas cristalinas. Antes de mostrar isso aqui, vamos dar uma parada aqui, vamos mostrar 7 estruturas naquele site lá. Vamos voltar para o site para a gente ver as 7 estruturas cristalinas. Então, a gente entrou aí no Wiley, vai aparecer aqui, metal, cristal, estrutura, acho que é esse aqui, vamos ver. Lembra que eu falei que era 7? Cúbica, hexagonal, tetragonal. Então, vamos ver ela aqui, ó. Cúbica, a primeira. São 7. A primeira aqui para a gente ver, ó. A cúbica. Acho que aqui ele não colocou aquele negócio do átomo crescer, não, né? Pena, mas tudo bem. Só para a gente entender a estrutura cristalina. Hexagonal.
A hexagonal aí, ó. A gente falou de hexagonal, certo? Parece um hexágono, né? Vem de hexágono de 6 lados. Tá? Aqui, ó. Uma figura 3D com 6 lados aí, ó. Por isso que é hexagonal. Tetragonal parece um paralelepípedo, né? Enquanto que a diferença ali é a altura, né? O cubo tem todas as faces do mesmo tamanho, a tetragonal tem a altura maior. Arrombo aí, ó. Arrombo ela tem no aço também, tá? A gente vai ver que o arrombo tem no átomo uma estrutura bem peculiar. No aço, né? Não tem nada a ver com o que o pessoal falou de átomo. Aorto. Mas a aorta é bem parecido com a tetragonal, né? É a disposição, tá, gente? É a disposição. Monoclínica. É mais afinado ali, né? E a triclínica. Tem uma angulação nela aí, ó. Essa angulação faz com que ela fique triclínica. Então, gente, o arranjo da natureza é uma coisa fantástica, né? Os átomos, eles não estão orientados de qualquer jeito. Tem 7 tipos de orientações ali. As estruturas mais utilizadas por nós vai ser a BCC. Lembra que é a BCC? Na verdade, porque está em inglês aí, né? Nós chamamos de CCC, não é isso? Aqui, ó, essa aqui é a CCC, cúbica de corpo centrado. Um átomo central e cada quina do cubo tem um átomo. Tranquilo? A segunda é a CFC. Em cada face tem um átomo lá. Lembra que eu falei que no centro não tem nada. No centro não tem nada, mas em cada face da superfície tem um átomo. Essa é a CFC. Então, há a diferença de CCC para CFC e a hexagonal compacta, que é a terceira aqui que o professor comentou. Eu falei, gente, essas 3 aqui é importante porque a gente estuda ela na metalurgia. Esse cara era metalúrgico, ele era químico, mas ele era metalúrgico também. Pode perguntar. É BCC, professor? É CCC? A primeira é CCC, cúbica de corpo centrado. Entendeu? É Os que tá, 3 Cs porque aí. tá em inglês lá a sigla. Ah, não, porque é em inglês, tá? Aqui é BCC. É Tem até corpo o aí é time, né? bag. Isso, garoto. Esse menino é bom, hein? Isso aí, o Big Boy. Ô, Júlio, você pode compartilhar o link disso aí lá no Porra, chat falando? agora. O Vocês site aí é entrarem. bacana. Eu tinha que ter colocado aí na apresentação, não coloquei. Então tá no site aí para vocês, tá? Vocês já vão entrar direto na página aí, mas ele tem uma casinha no... Deixa eu entrar nele aqui, ó. No canto superior direito aqui, ó, tem uma casinha aqui, ó. Aí na casinha você vê inclusive outras coisas. Até tem testes, olha que legal. Depois eu mostro isso para vocês, não precisa ser hoje, mas lembra do ensaio de tração que a gente fez? Olha lá. Olha eles aí, ó. Depois vocês brinquem bastante aí, divirtam-se. Muito legal esse. Então aqui a gente está na metálica crystal estrutura entre cristalográfica, em inglês. Tem no inglês aí também. E ele mostra aqui as 3 estruturas principais que a gente vai ver no ferro. Então tem a primeira CCC, cúbico de corpo centrado. A segunda, cúbico de face centrada. E a terceira é hexagonal compacta. Ok? Inclusive tem o chain de full sphere representação, que é o átomo cheio. Como é que ela fica. Bacana, hein? A última, professor? Hexagonal compacto, HC em português. Bom, vou tirar aqui de novo. Com licença, a gente vai voltar para a apresentação. Cadê você? Aqui, achei. Então, lembra que a gente colocou? Eu vou voltar, vou escrever aqui em cima, aqui, ó, CCC, não é isso? Cúbico de corpo centrado, CFC, cúbico de face centrada, e o HC
hexagonal compacto. Olha para que cada tipo de metal tem uma estrutura. Ó. Alumínio, CFC. Aqui, ó. Cádmio, hexagonal compacto. Chumbo, CFC. Ferro alfa. Opa, ferro alfa, hein? O que é isso? Ferro alfa, CCC. Deixa eu ver se tem outro ferro aqui. Não, não tem. Mas existe o ferro gama, tá? Existe o ferro gama. Existe a cementita, tá? Que são outras estruturas cristalinas. A gente vai ver, calma. Cobalto, HC. Então, aqui tem aí a característica de alguns metais. Ok? Ok. Está me ligando, eu não posso atender agora não. Aqui é a estrutura cúbica de corpo centrado. Estrutura CFC de corpo centrado. Eu só tinha mostrado lá para vocês. A hexagonal compacta, tá? Eu estou passando rápido aqui, porque... Estão me escutando? Sim. Porque esse aqui tá na apresentação, tá? Para forma de estudo, mas lá eu achei mais fácil no site eu achei mais fácil do que mostrar aqui para vocês, né? Aí eu deixo as duas opções aí. Bom, alguns metais, assim como alguns ametais, podem ter mais de uma estrutura cristalina. O nome dado é polimorfismo, tá? Gente, nós acabamos de ver 3 estruturas cristalinas das 7, que eu falei, gente, essas 3 é mais importantes, tá? Então, por exemplo, tem material, né, a gente pegar, acho que é o ouro, por exemplo, aqui, ele só é CFC, tá? Mas o ferro, por exemplo, ele tem mais de uma estrutura cristalina. Então, tem hora que o ferro é CCC, tem hora que o ferro é CFC e tem hora que o ferro é HC. Isso é chamado de polimorfismo. Tá? Polimorfismo. Ou seja, ele tem mais de uma estrutura cristalina em condições de temperatura e pressão constante. Mas a pressão a gente sabe que existe, mas a gente não vai mexer com ela, mas a gente sabe. Ok? Quando encontrado em sólidos elementares, essa condição é frequentemente, não peguei nenhum acento aí de nada, né? Tem que corrigir isso depois, é chamado de alotropia. Tá? Então, quando encontrado em sólidos elementares, essa condição é frequentemente denominada alotropia. Então, tem 2 nomes aí que significam praticamente a mesma coisa, que é o quê? Ametais ou ametais que possuem mais de uma estrutura cristalina em sua composição, dependendo de temperatura ou variação de pressão. Tá? Então, e aí começa a entender o seguinte, né? O ferro ele está na temperatura acima de 1400, 1500. Ele está na forma líquida. E aí ele começa a resfriar. Aí ele tem uma determinada estrutura cristalina. À medida que ele vai resfriando, o que vai acontecendo? Uma estrutura cristalina se transforma em outra. Isso é denominado polimorfismo ou alotropia. É um nome assim, né? Eu costumo brincar. Acho que eu já brinquei isso com vocês, né? Você chega para namorada, né? A mãe, o pai, não sei, né? Ó, pai, eu aprendi aí, hoje eu tô fera. Hoje eu aprendi o que é alotropia, né? Nossa, esse filme meu agora está indo para a NASA. É muito ruim essa piada. Eu vou Né? falar que tá doido, um dos dois. Ou então tá doido. Olha que legal. Estanho branco e estanho cinza. O estanho branco é denominado alfa, beta, perdão, e o estanho cinza é denominado alfa. Gente, isso é polimorfismo, alotropia. O que acontece?
O estanho, ele está ele tá na temperatura ambiente aqui, de 25, 26 graus, né? Ele está lá na Europa. Lembra que eu brinquei que existiam alguns bótons da Rússia que eles simplesmente desmancharam? Era isso, os bótons da Rússia era de estanho em 1936, acho que era até antes da Segunda Guerra Mundial, ou era na Primeira, não sei, né? Acho que era na Primeira Guerra. E eles simplesmente desfacelaram, fez um frio muito grande na Rússia e aconteceu a destruição do estanho. Por quê? Vamos pensar aqui, né? Eu tenho uma determinada estrutura e eu tenho uma determinada densidade e volume. A temperatura caiu para 13,2 graus, o que aconteceu? A estrutura mudou. Por que isso acontece, gente? A pessoa não comentou isso na química, mas os átomos, eles vibram, tá? Os átomos vibram. Não sei se eu comentei isso com vocês, de qualquer forma, vão relembrar isso. Todo átomo, ele fica vibrando, ele fica mexendo, fica fazendo isso aqui, ó. O átomo não é parado, pô. Não é parado, não. Então, o que é temperatura, né? O que é entrada de calor? É aumento ou diminuição de vibração. Se a temperatura resfriar, o que acontece com o átomo? Ele vai vibrar em quantidades menores. A vibração dele diminui. À medida que a temperatura vai aumentando, o que vai acontecendo com o átomo? Ele começa a vibrar com mais intensidade. Ok? E aí chega até um ponto, né? Ele começa até a se espalhar, né? Vamos pensar assim, em questão de sólido, líquido e gasoso. O gasoso, o gás, ele se espalha, né? Ele já está ali numa determinada temperatura para aquele material que ele se espalha e ele vibra com maior intensidade do que aquele material que está na temperatura sólida. Tá? Então, além dessa transformação de fase de líquido e gasoso, no caso do estanho, aí, por exemplo, olha a temperatura de mudança de fase, ou seja, por causa de vibração, né? Chegou a hora que a vibração ela muda tanto que ele não consegue suportar mais, como que eu poderia dizer? Aquela estrutura. E aí ele passa para outra, tá? Devido à própria vibração. Então, o que acontece? A mudança de fase por causa... Isso chama-se mobilidade atômica, tá, gente? Essa mudança de fase, ela acontece o seguinte. O estanho, ele está ali a 25 graus. Aí os caras estavam na Rússia e tal, né? A temperatura começou a cair, a vibração do átomo começou a cair. Quando chegou a 13,2, aí começou a acontecer uma coisa complicada, né? Falou, olha, não está dando mais, eu não estou conseguindo mais suportar essa estrutura. Um átomo de estanho falou para o outro, né? E aí começou a transformar em outro tipo, tá? Essa aqui, se eu não me engano, é tetragonal, né? E essa aqui que a gente já viu é CFC. Acho que é tetragonal mesmo. Daqui a pouco eu confirmo para vocês. Essa passou para CFC, tá? Então vamos para o próximo. Até aqui, tranquilo? Alguém queria perguntar? Oi? Mobilidade atômica é o que mesmo? Mobilidade atômica é quando o material ele é polimorfo ou alotrópico, que é o que a gente viu aí, né? Que são fases diferentes. E esses átomos começam a se movimentar para formar outra fase, tá? Todos esses dois aqui, ó, estanho branco como cinza, eles estão na fase sólida, tá? Todos eles estão sólidos. Não é líquido nem gasoso, é sólido. Só que quando a temperatura transita de 13,2, nesse caso aqui, aconteceu um resfriamento. Estava 25 graus, aí fez muito frio, ele foi para 13,2. Os átomos começam a se mover internamente ao material e transformam em outra nova fase. Isso é mobilidade atômica. Assim, mobilidade atômica, então, basicamente é uma mudança de fase dos átomos. É uma mudança interna ali dos átomos que Eles eles vão... se transformam de uma estrutura cristalina para outra. Assim, vai ocorrendo uma mudança de estrutura. Isso. Devido à mudança da temperatura também. Isso.
Normalmente é temperatura e pressão. Lembra? A gente vai deixar a pressão de lado e a gente vai trabalhar com temperatura. Ok, obrigado. Ô, professor, Oi? nesse exemplo que o senhor está dando, se fosse ao contrário, de 25 fosse para 50 graus. Aí não teria problema. Ele não tem uma fase acima dessa, tá? Se aumentar aqui para o estranho branco, para 50, tudo bem, né? Aí eu tenho que pegar a temperatura de fusão dele, que só vai acontecer outra mudança quando ele passar do estado sólido para o líquido. Eu não lembro a temperatura de fusão do estanho. Até ele derreter ia demorar demais, então. Isso. Mas, Qualquer entre mudança três, aí. Qualquer mudança aí, então, é mobilidade atômica. mobilidade atômica. Mobilidade atômica. Ok? Aí, no caso da temperatura de fusão, ele transforma em líquido, tá? Nesse caso aí, essa mudança de fase passa de 13,2. E olha que legal. Esse aqui é o estanho. Vamos voltar. Branco. E esse aqui é o estanho cinza. O branco, beta. Tá? Chamou de beta. Lembra? Coloca o nome de fase, letra grega. E esse aqui é o alfa. Gente, o que aconteceu nesse caso aí? E o que foi o que aconteceu com os bótons? Esse aqui estava 25, esfriou. Quando chegou a 13,2, o que aconteceu? Ele Farelou tudo. esfarelou simplesmente por causa da mudança da temperatura. Por quê? Gente, mudou a densidade dele. Aqui, ó, o aumento de volume de 27% e redução da densidade de 7,30 gramas para 5,77 é dado ao nome, eles chamaram até na época lá de doença do estanho, né? De certa forma, eles não entendiam por que isso acontecia, sabiam que quando esfriava abaixo de 3,2, o negócio desmanchava, que foi o caso dos botões dos uniformes russos. Dado que o crescimento de volume, aqui, ó, vamos voltar lá, ao crescimento de volume e redução de densidade, o negócio esfarelava. Na época, 1936, né, não conseguiram entender muito, começaram a estudar, né, e chegaram aí nessa característica. Entenderam que a estrutura que está ali do material influencia, nesse caso do estanho, na destruição do material. Ok? Então, eu gosto muito desse exemplo, tá? Isso está no livro do Callister, e eu acho muito legal para a gente, para desenhar essa matéria, que essa matéria é difícil, gente. Isso aqui é difícil. Mas quando a gente começa a trazer casos, né, a gente mostra essas características de materiais, acho que dá uma aliviada aí no peso dessa disciplina. Bacana? Como é que a estrutura que está ali, né, influencia no estanho aí, né? Doença do estanho. Não é a doença do estanho, na verdade. É uma característica da natureza, de variação de volume e destruição da peça, em alguns casos, quando o volume ele influencia, né? Está aí um corpo de prova, ele simplesmente desfalece ali por queda de temperatura. Show? Esperei alguma pergunta aí. Não. Tranquilo, né? A doença do estanho aqui ficou legal. Tranquilo. Beleza, professor. Beleza, né? E aqui é a chamada de alotropia do ferro. E aqui é ferro puro, tá, gente? Aqui é ferro mesmo, não é aço, não. Então, pegaram simplesmente o átomo de ferro com ferro e perceberam o seguinte, que resfriamento, né? Então, o ferro estava aqui na forma líquida, aqui em cima. Esse é um gráfico, né? Na forma líquida. Ele resfriou. Quando chegou em 1.500 graus Celsius, o que aconteceu? O ferro puro, essa linha aqui significa o quê? Que ele começou a passar de estado líquido para sólido. E entre 1.000, aliás, nem é 1.500, é 1.539, né? Errei aqui. Então, abaixo de 1.539, entre 1.538 até 1.394, isso aqui, essa letra chamada delta aqui, ó,
O ferro ele se encontra com a estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. Então a temperatura foi caindo bem devagarzinho, tá? Ele passou de líquido para sólido. Só que entre 1538 e 1394, o ferro ele se encontrava como corpo de cúbico centrado. Simples assim. Simples assim. Quando chegou 1394, dá outra estabilizada, a segunda linha aqui, vou até mudar de cor, colocar um amarelo aqui, ó. Ele dá outra estabilizada, tá? Isso aqui é muito comum, né, na física, principalmente para materiais puros, essa linha aí na horizontal, porque é uma transformação de energia ali, tá? O material está transformando de fase, essa fase está sendo transformada, por isso que ela fica uma linha reta. E aí ele desce para a segunda, chamada de ferro gama. Não se preocupem, por enquanto, com essas letras gregas, tá? Vocês vão aprender ela através de um processo chamado força da repetição. O que é isso, né? Vai escutar tanto delta, tanto gama, tanto alfa na cabeça de vocês, que vai entrar no subconsciente. É como se fosse uma lavagem cerebral, né, do professor. Brincadeira, gente. É assim mesmo. Mas não é lavagem cerebral para ruim, não. É para bem. Então, a segunda estrutura, que passa abaixo de 1394, é a CFC. O que é a CFC mesmo? Cúbico de face Centrado. Isso, cúbico de face centrada. Quem tem maior densidade, hein? A CCC ou a CFC? Acho que é CFC, né? CFC, né? Então, há um aumento ali, há uma expansão de volume do ferro, tá? Porque, olha que interessante, né? Tem certas temperaturas a expansão e contração. Expansão e contração. Então, quando cai de 1934 ali, se eu pegasse um equipamento de medição ali, um paquímetro, né? Que o paquímetro não dá, pessoal. Mas você perceberia que o átomo, ele mudou de tamanho. Tá? Então, ele passou de ferro delta para ferro gama. Quando ele chega a 912, tá? Uma coisa interessante aqui, tá, gente? Que vale para o aço e vale para o ferro aqui, ó. Essa fase gama aqui, ó, depois a gente comenta um pouquinho mais, até 912 graus, o aço ele deixa de ser magnético. Se chegar com ímã ali, o aço está na fase sólida, gente. Ele não está líquido a 912 graus, hein? O bicho está rubro, está vermelho. Colocar a mão ali, você, né, vai ficar queimadura de 3º grau na sua mão. Claro que não vai fazer isso, está rubro. Mas se você chegar com ímã perto dele, não atrai. Ele vai atrair abaixo de 912. 911 já começa então a atração do ímã ali, tá? Ok? É uma característica aí do aço nessa faixa de temperatura de CFC. Quando ele chega a 911 graus, ele volta a ser CCC, tá? Mas aí ele é chamado de alfa, tá? O cara escreveu ali que tá errado, né? Ele viajou na maionese aqui. É ferro alfa. Ferro alfa novamente. E aí ele diminui de volume novamente. Ele passa a ser a CCC novamente, tá? Isso aí é a alotropia do ferro. E aí é o ferro puro mesmo. Então é interessante. Lembra que a gente viu lá no site as 3 estruturas? 2 já estão aparecendo muito fortes aí, que é a CCC e a CFC, alternando de acordo com a temperatura em relação ao tempo, né? À medida que o tempo foi passando, ferro, nesse caso é ferro mesmo, foi diminuindo. Ele tinha a estrutura líquida primeiro, é chamado de amorfa, tá? Por que o líquido é amorfo? Porque é tudo bagunçado, não tem estrutura ali bonitinha, né? Um cubo bonitinho aqui, ó, né? O CCC é com um átomo no meio aqui, ó. Então ele não tinha essa estrutura organizada. Então é chamado de amorfo. O líquido é amorfo, bagunçado.
Quando chega a 1538, ele começa a se organizar para CCC. Quando abaixa de 1393, ele vira CFC. E quando ele abaixa de 911, ele vira CCC novamente. Beleza, galera? Eu não quero mais falar hoje, não. Hoje foi pesado. Então, aí a fase alfa, só para mostrar para vocês rapidinho aqui, ó, o titânio também tem essa característica, olha que legal. O titânio até 883 graus, ele é chamado de... Aqui, no caso, a temperatura de baixo para cima que ele está fazendo a análise, tá? Então, de 0, né, 25 graus até 883, ele é hexagonal compacto, é mole. Que coisa, né? E a fase beta, a partir de 883, ele é cúbica de corpo centrado e tem aí a sua dureza mais elevada do que a temperatura ambiente. Titânio mole. É 9, né? Bom, é isso aí. Legal, né? Então, os materiais, eles têm todos esses três aqui, ó, é na fase sólida. É na fase sólida. Tá? Eu não sei se ficou muito confuso para vocês, me dá um feedback aí. É pesado hoje, né? Foi pesado. A gente volta nisso aqui, faz alguns exercícios na semana que vem, tá? Para a gente fazer uma fixação nisso aí, que isso aí é um pouco pesado e eu fui bem lento, né? Eu lembro do professor de faculdade passar isso aí igual um raio. Falei, meu Deus, o que é isso, né? Eu tive que voltar, estudar. Só para entender aí, com a queda de temperatura, igual você falou, o material vai se desfazendo. E pode ocorrer mudanças aí durante essas três fases aí que o senhor explicou para nós. Mais ou menos isso. Isso. Agora você viu que elas têm... aqui mostra direitinho as fases, né? Aqui, ó. 1539 até 1394. E está na primeira fase aqui, ó. Está no líquido ainda. Não. O líquido é acima de 1539. Tá? Abaixo de 1539, aí ele vai está... descendo, ela vai esfriando. Isso, o líquido só é até aqui, ó. Vou fazer uma cor de tinta verde aqui, só para você ver. Ponteiro, marca-texto, vou colocar o marca-texto verde aqui, cor verde. América, que nem o americano. O americano foi para a metalurgia, né? O Batista. Aqui, ó. Homenagem Batista. Acima do verde é líquido, abaixo dele é sólido, é tudo sólido. Os três fases abaixo são sólidas. Ah, tá, entendi. Entendeu? O do titânio vai estar ao contrário, né, professor? Do titânio, a análise dele foi feita ali ao contrário, tá? Então, aqui, essa primeira aqui é uma estrutura CFC que vai de 1538 até 1394. Tá vendo que é CCC? Aí tem um tracejado aqui, ó. Vou colocar outra cor de ponteiro aqui, vou colocar azul. Cruzeirão. Deu ruim aí, né? Aí não, professor. Aí, ó, Bruno. Ó, ok? Então, CCC azul aqui. Esse primeiro CCC azul chamado de delta. Aí vamos mudar a cor agora. Para a galera falar, nossa, cadê o galo? Pronto, aí, ó. Aí o Atlético Mineiro, que é o CFC, ok? É a fase gama, aqui, ó. Então, a fase azul CCC é sólida, a fase aqui preta é CFC sólida. Vou colocar a última aqui, Vila Nova. Pronto, Minas está bem representada de todos os cantos. Volta para CCC de novo, fase alfa. Ok? Até chamou de ferro beta aqui, deu um líquido aqui, né? Quis confundir aqui, mas eu não compartilho isso aqui nesse momento. Não precisa complicar. Então, três fases, CCC, CFC e CCC, todas três sólidas. Todas três sólidas. Só acima do verde que o material está amorfo, ou seja, bagunçado, e líquido. Beleza? Professor, bem que você falou que o bicho ia pegar esse modo, né? Mas a gente vai fazer uns exercícios. Semana que vem eu volto com os exercícios, mais exercícios, para a gente fixar isso aí, tá?
É igual a gente estudou em química, principalmente. Essas matérias um pouco mais puxadas, assim, não tem jeito, tem que ser exercício mesmo para fazer. É, tá bom? Mas eu precisava de chegar até aqui. Ô, professor, igual tinha matéria de química, de física lá, você lembra? Não sei se eu lembro, né? Que o senhor tá Aham. tão. A gente teve matéria que não agarrou 2, 3 semanas de dúvida. Acabou que o exercício acabou desafogando um pouco. Desafogando, né? Semana que vem eu separo os exercícios para a gente dar uma aliviada nisso aí, tá? Acabou. Ô, professor, os materiais estudado a fundo é bacana, né? Assim, o microscópio, o cara que estuda esses materiais é bacana. Isso, é isso aí. Aqui a gente vai ter uma correspondência ainda, por exemplo, na metalografia, como que é um comportamento de um ferro, por exemplo, que ele vai estar misturado ali com a CFC com o ortorrômbico, né? E esse percentual, à medida que aumenta, né? Porque a alotropia aqui, a fase, ela está separada, né? Então, pode ver que é uma separação por temperatura. No caso do aço, o que vai acontecer? Vai ter um CCC aqui, junto com um ortorrômbico aqui na mesma fase, em percentuais diferentes. Mas eu não quero comentar isso agora, né? Já está o pipoco do trovão. Se eu começar a misturar isso aqui agora, vai dar bom, não. Então vamos por partes, vamos entender isso aqui, vamos fazer exercícios, e aí depois a gente pula para a fase 2, para a próxima fase, e aí, né, vão treinando, fazendo exercício, para a gente entender isso aí. Pessoal, hoje foi muito foda, foi muito foda, foi muito complicado, mas calma, né? Vai passar, né? A dúvida, às vezes, ela é desconfortável, né? Pegar uma matéria muito técnica inicialmente é desconfortável mesmo, tá? Mas eu fui bem lento, eu trouxe casos legais aí, igual eu achei isso aqui do estanho excelente, né? Para a gente ver aí como que funciona em certos materiais na prática, e a partir daí, à medida que a gente for estudando, a gente vai acostumando com isso aí ao longo do tempo. Tudo bem? Ô, Davis, esse Professor, cara mas que estuda em microscópio é doido. Nó. Professor, mas é muito interessante porque igual ontem a gente viu na aula que foi siderurgia, falando sobre a transformação lá no ponto de fusão do material lá do ferro, né? E foi até, como diz, uma matéria aí complementa a outra, né? Que ele Exatamente. falando até sobre aquela início você falou do ponto tríplice lá Ah, sim. a, O ponto tríplice aquela da água, né? isso. Aí ele falou uma situação tipo aquela que dependendo da temperatura do aço ali, ele do material, né, que ia ser fundido, já tem uma certa temperatura, ele começava a se fundir ali, aí quanto mais aumentava, ele pegava às vezes ao mesmo tempo ali, ele estava um pouco sólido, um pouco líquido, e de repente atingiu o ponto ali, ele virava totalmente líquido, né? Então até uma matéria complementa a outra, né? Sim. Acaba acontecendo isso aí, nesses casos aí, complementação de, de matéria. Assim. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, porque quando você pega aqui nesse caso da temperatura, o que acontece aqui, né? Em cima na amorfa está líquido, e depois ele começa a transformar ali em CCC. Vai caindo até chegar na temperatura ambiente, passa por CFC e volta para CCC novamente. Bom? Ufa! Essa é tensa, né? A pessoa já vem preparado e já sabe que isso aí passa um pouquinho. Mas vai marcando aí, pessoal. Vamos marcando aí devagarinho.
Bacana? Deixei o link do site aqui, eu vou encerrar agora, tá? Dar um tempinho a mais para vocês hoje aí, porque hoje foi muito denso, né? Então, uma descansada aí de 40 minutos hoje vai ser bom. Não tem problema não. Ó, é bom, hein, Fis? Ô, pessoal. Valeu, é bom que eu tô com fome, vou papar. Isso. E aí a gente volta às 9, tá bom, gente? Beleza, Se alguém quiser professor. perguntar alguma coisa. Beleza.